Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live com a nossa querida Cláudia, uma amiga minha, e eu já vou chamar ela daqui a pouquinho para entrar com a gente aqui. Quero ver quem é que tá com a gente aqui. Oi Jaime, tudo bem? Jaime tá viajando, daqui a pouquinho chega, ou amanhã, tá em New Jersey. Então hoje a nossa live vai ser sobre organização, sobre família, sobre dinheiro. A gente vai falar sobre várias coisas que nos interessam. Para as mães, para os pais, para quem é casado, para quem não é casado. Oi Cris, um beijo, meu querido, sempre, né, tá aqui nos apoiando. Todo mundo que está entrando aí, eu vou chamar a Cláudia agora. E a Cláudia vai falar da experiência que ela tem com famílias, principalmente com os jovens. Ela está fazendo um trabalho maravilhoso com os jovens, que eu estou assim apaixonada, até porque aqui em casa nós temos 3 meninas, né? Muitos de vocês todos sabem, eu sou mãe de 3 meninas, uma de 20 anos, a Bruna, uma de 18, a Vitória, e a Juliana, de 15 anos. Portanto, eu estou apaixonada pelo trabalho dela. E por que a gente escolheu o tema família, organização e dinheiro? Porque para nós eles estão todos relacionados. Então vamos chamar a Cláudia, e a Cláudia vai se apresentar aqui para a gente. Bom, enquanto a gente espera pela Cláudia, qual é o nosso trabalho aqui com a nossa comunidade? O nosso trabalho é de conscientização sobre dinheiro, sobre relacionamento com o dinheiro. Enfim, são várias, onde a família tem que estar unida, né? Todos nós temos que falar sobre o dinheiro, para onde vai o seu dinheiro e o que a sua família está fazendo com esse dinheiro que é produzido. Não só você, não só o provedor ou a provedora ou a família inteira, mas qual o caminho que você está dando? Você tem um budget? Você faz um orçamento ou você deixa a vida levar? E todo mês é aquela mesma história. Ah, eu trabalhei muito, eu fiz 50 horas, ou tem gente que agora no verão passa de 60 horas até. E aí o que acontece? Chega no final do mês ou chega no final da semana, cadê o dinheiro? Sumiu. Ou não tem um planejamento, não sabe para onde está indo. Então, esse é o nosso trabalho de conscientização. A nossa missão é essa, que a nossa comunidade brasileira seja a comunidade mais próspera de imigrantes dos Estados Unidos, de todos os Estados Unidos. Então, é exatamente isso que a gente está. Claudinha, você conseguiu? Yay, agora sim. Ok. Já vai Agora ficar sim. nervosa aqui. Tudo bem, Cláudia? Se apresenta para a gente. A gente não está te escutando. Boa noite. Já Se estamos apresenta. online? Já, se apresente, por favor, Cláudia. Ok. Então, eu sou a Cláudia Farias, sou psicóloga e educadora parental, eu gosto de assim falar. Eu trabalho com famílias e adolescentes e tenho uma longa história, uma longa trajetória com pessoas, com treinamento de desenvolvimento, recursos humanos, consultoria. E me levou nesse caminho chegar no individual, no life coach e o executive coach. E acabei me apaixonando por pessoas cada vez mais e me integrei com a família, que é o núcleo mais importante da vida da gente, não é? Verdade, Sou eu. exatamente isso. Que ótimo, prazer te ter aqui hoje, numa Obrigada terça-feira, pelo depois de convite. um feriado, né? Um feriado prolongado aqui para nós. Foi muito Sim. gostoso. E hoje, desse dia lindo que estava, super quente aqui em Pois é, Massachusetts, né? estamos Nosso aproveitando. estado. Estamos aproveitando esses meses agora de, né, sol, Puro sol. calor. Exatamente, uma delícia, né? Vitamina Muito bom. pura pra gente, né? E isso também faz parte, né, Cláudia? Esse Sim, sol, as pessoas aproveitarem. um momento O bem que que tu especial de recomenda? momento bem especial de se conectar, de poder sair, de ver, rever as pessoas depois de 2 anos aí meio estranho. Então a gente realmente está revendo tudo de novo, recomeçando os contatos, né? Então isso é muito importante.
Exatamente. Então, o que que tu recomenda? Vamos trazer o Covid. O Covid chegou para todos nós. O Covid não escolheu a casa que ele ia bater, correto? Chegou para o mundo inteiro e chegou nas nossas casas sem pedir licença. É, Se eu vou colocar dessa forma. o Covid foi a prova de fogo de todos nós e que mostrou as nossas carências, as nossas necessidades, né? Principalmente dentro de casa, na família. Isso ficou muito evidente, as Exato. famílias que estavam sem o nosso tema, que é a organização, aqueles que estão com problemas de comunicação, que está dentro da organização, a comunicação faz parte do tema de organização, porque não há organização se você não se comunica bem. Então, Claro. é óbvio que trouxe tudo à tona. E aí a gente viu famílias com problemas com filhos na escola, porque não estavam preparados para isso. Vimos as dependências ou as independências dos nossos filhos, nossas como gestoras da casa, né, enquanto mães, como gerir uma situação de crise. Nós vimos a ausência do Exato. marido e a presença dele, o que que provoca. Então, tudo isso foi um aprendizado não muito fácil. Exato. Passamos, mas será que aprendemos? Né? Fica a pergunta. Coach gosta de fazer pergunta, né, Bianca? Será que nós Sim. aprendemos? Como foi essa convivência? Você realmente conhecia seu parceiro, sua parceira, seus filhos? Você conversava com seus filhos? Você teve oportunidade de conhecer seus filhos? Então, eu escutei muitas histórias de Uhum. conhecidos que tem pessoas que falaram assim: meu Deus, o que eu vou fazer com todo mundo dentro da minha casa agora? Uau! Como você lidou com isso, Cláudia? Como que você teve que ajudar famílias que chegaram com essas perguntas para você? Como que foi? Principalmente quando você está falando de estar todo mundo dentro de casa, você traz também aquela questão de será que eu me conheço? Que eu sei me controlar numa situação de crise? Então, assim, Sim. para as mulheres, isso ficou muito evidente com a questão do estresse, Uhum. burnout, né? Todo mundo entrou em burnout, que era um termo que a gente conhecia enquanto empresas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente Yes. fala de burnout, quem está trabalhando em home office e dentro de casa com as famílias. Então, assim, nada novo está em Uhum. casa, mas a crise, o fato de você não poder se relacionar com outras pessoas, trabalhar dentro de casa, trouxe à tona de que nós não estávamos preparados, nós não temos uma organização suficiente, nós não nos conhecemos suficiente ou não estamos preparados para este momento, né? Então, acho que foi uma pedra no sapato de todo mundo. Sim. E em questão de escola, sim, eu atendi bastante gente que tinha problemas, principalmente com a escola, que aí o filho não conseguia aprender online e outros se surpreenderam porque os filhos estavam totalmente independentes. E aí você começa a ver como é que eu estou criando meu filho. Uhum. Precisava Sim. dar a eles mais recursos, eu precisava ter menos recursos, ajudar menos, de repente. Então tem tudo isso. Quando a gente fala de família, né, por que eu cheguei em família? Porque eu trabalhava com grandes executivos e a Uhum. gente tinha aquela confusão mental do executivo tentando se buscar profissionalmente e, de repente, quando ele chegava num lugar profissional, ele dizia, eu preciso arrumar minha casa. E Sim. aí a gente entende que das famílias nós temos muito o que fazer. E como eu trabalhei muito com adolescente, eu sei que para eles é um desafio. Nós precisamos ajudá-los. E enquanto mulheres, né, que o nosso foco aqui é falar com um público mais feminino, mães e E mulheres. até para os homens que estão nos assistindo, saber lidar conosco, Sim, saber como dialogar conosco ou com os filhos, porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, os homens, eles trabalham muito, não que as mulheres não, né? Mas os homens, principalmente agora no verão, eles tendem a passar muito tempo na rua
e chegar à noite, quando os nossos filhos já estão dormindo. Sim, Correto? Então, me corrija se eu estiver errado. Sobrecarrega a mulher. A esposa, exato, ou Sim. quem está cuidando do seu filho. E... Né? Então, acaba perdendo esse laço. Isso acontece ou não, Cláudia? Explica para nós. Acontece, e eu estou com uma pesquisa que ainda está no ar. Uma pesquisa não é feita rápida. Já está no 2º ano que a gente está fazendo uma pesquisa para entender a nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E essa pesquisa, ela está no meu website, que depois eu posso deixar aí, para quem quiser responder, que é justamente para a gente entender qual é o nosso cenário aqui. Uhum. Cheguei aqui, a gente tem uma visão do ouvir falar, mas aí coletando dados, a gente vê um cenário real. E o que a gente percebe que não é só no verão, não, é o ano inteiro, o pai está muito mais ausente. As mulheres aqui são muito mais sobrecarregadas do que no Brasil. Sim. A nossa carga horária de trabalho é diferenciada, né? Exato. E a gente precisa contar com uma estrutura que nos dê liberdade de ter a vida profissional, gerir bem as nossas casas e a nossa vida pessoal, porque ainda tem a gente, né? Nós somos mulheres. Nós temos que nos cuidar. Nós temos que nos cuidar. Super temos que nos cuidar. E então, essa parte é, assim, absolutamente a nossa âncora. Se você não se cuida... Então, quando a gente fala no nosso tema, né, que é organização, vamos pensar que as estatísticas, os estudos, os pesquisadores comprovam que 85% das pessoas têm dificuldade de gerir suas vidas pessoais, trabalho e família. Exatamente. Será que esse problema é incomum? Quem está aí com a gente? O que você Cláudia, o que você recomenda? Por exemplo, aqui em casa, eu vou te dizer meu dia de hoje. Então, a gente acorda, eu acordei, e eu fui fazer minha ginástica às 6 da manhã, tem personal trainer vem na nossa casa, a gente faz a ginástica, primeiro a minha filha que é atleta, a Juliana, depois eu sou a segunda, vou ao trabalho, vou à empresa, enfim. E eu tenho as nossas colaboradoras, que são as pessoas que nos ajudam. Então, né, temos um assistente que nos ajuda. Então, até eu quero dar um beijo, elas devem estar nos assistindo, eu quero dar um beijo para a Anne, que é um doce, faz parte da nossa família hoje, ela nos ajuda muito aqui, nos assessora com a nossa agenda, com os nossos schedules, nossos compromissos. A Zilda também, que é uma querida, me ajuda com a minha casa, enfim. O Kleber ajuda aqui com o nosso jardim, com tudo. Então, essas pessoas fazem parte da nossa vida, da nossa agenda. São pessoas que contribuem conosco, que sem elas fica pesado. Né? A pessoa que faz que faz a minha unha, né? Que me atendeu ontem, que era feriado, porque eu tenho um schedule. Oi, Zilda, um beijo, meu amor. Então, a Zilda está comigo aí, né? A Zilda está comigo há muitos anos. Então, assim, são pessoas de confiança querida, que a gente quer ver crescer, que a gente vê o crescimento deles e que acabam sendo suas parceiras, né? Sim. E você tem que ter essas pessoas para que a gente também, além desse crescimento que a gente vai tendo ao longo da vida, você não tenha esse burnout que você falou. Porque é importante que a gente se cuide, a gente tem que cuidar da saúde, porque você tem que manter seu corpo, sua estrutura, você tem que estar bem, você tem que se cuidar. Não é só o pessoal, o seu corpo por fora. Não. É por dentro. Cabeça, por dentro. coração. Exato. E o corpo. Exatamente, tudo. Aí que a gente Exato. tem que... Então, a nossa família, eu vou te falar da nossa experiência, nós tivemos que sentar e nos organizarmos. E nós 5 sentamos e nos organizamos. Quem faz o quê e o que a nossa família precisa. Super certo, porque na verdade, o primeiro passo é estabelecer os papéis. Qual é o papel de cada um? Quem é responsável pelo quê? Cozinhar não é comigo. Comunicação. Pois é. Então, você alinha os papéis, sim, as responsabilidades, e com isso você alinha a comunicação. O importante dentro de uma casa é entender que a gente trabalha como uma empresa. Se a gente não olhar... Eu falei isso hoje para um amigo meu. Ah, que bom. Então, a gente está na mesma...
Se a Exato. gente não, se a gente trata a nossa família de qualquer jeito, vai dar errado. A nossa família Yes. ela tem que ser tratada como uma empresa. Uma empresa, você não tem os papéis, cada um não tem sua função, sua responsabilidade, você não faz uma Tem. comunicação, você Tem realmente processo. deve fazer processos e ter reuniões e trocas, fazer Sim, avaliações, medições, receber feedback, correto. É isso apoiar, mesmo. Uhum, suportar, ensinar, tem tudo isso. Então, os verbos que a gente usa numa empresa, a gente usa dentro de casa. Então, quando correto. a gente determina os papéis, que já, na verdade, por exemplo, você falou, os homens aqui trabalham muito. Às vezes, o nosso papel vai ser de conduzir mesmo tudo. E apoiar os Exato. maridos fora e alinhá-los nessa comunicação, que não é uma coisa fácil. A Não, gente... inclusive, Cláudia, eu vou entrar aí em relação a Não. dinheiro. A mulher que lidera um lar, ela, sim, também tem que ter a remuneração dela. Ela tem que ser muito bem remunerada, porque liderar e gerir, né, saber Uhum. a gestão de um lar não é fácil. É Não. pegar a criança na escola, é saber o que está faltando dentro de casa. Enfim, são tantas coisas que uma casa ela precisa, ela é uma empresa. E se você não cuidar, ela vai falir. Não, mas é isso. Vai Os faltar estudos tudo. mostram que as mulheres entraram numa exaustão profunda nesse período. Porque as famílias Exatamente. em casa, você duplica na cozinha, na É, roupa, nas atividades escolares. Foi tudo sim. duplicado para a mulher. Então, no fim do dia, ela estava exausta. Exausta, exausta. Exausta. E isso foi Exato. muito sério, e é por isso que é tão importante a gente determinar papéis. E até para os Sim. nossos filhos, desde uma pequena idade, a partir dos 5 anos, eu diria até a partir dos 4, você pode estabelecer as rotinas e determinando alguns papéis e Hum, algumas pequenas responsabilidades. Quando sim. você trata, cada um tem um papel, tem uma responsabilidade, e que você coloca isso num plano, cada um vai Uhum. te devolver, né, te entregar a parte dele. Aí tem que ter alguém que vai estar gerenciando esse processo. Né? Como a gente falou, é um processo, a gente está falando como uma empresa. Sim. Quando a gente é uma família, a gente precisa sonhar. A gente precisa Yes. pensar lá na frente, o que eu quero com essa família? Né? Para que uma família existe? A Eu gente se sonho junta, grande. né? Então Yes. a gente se junta por um propósito de amor, mas a gente quer Sim, realizar sonhos. Quando a correto. gente quer realizar sonhos, você não chega, estala os dedos e vamos realizar sonho. Então você tem que ter estratégia. Não, Você tem que ter exatamente. estratégia. Você tem que ver o que você precisa. Aí é levantamento de recurso, competências. Ok, eu quero ser médica. Meu filho quer ser médico. Uhum, Então, vamos atrás dessas competências. Como é que a gente vai fazer para conseguir isso? exatamente. Então, Uhum. nós vamos trabalhar com estratégias. Nós vamos trabalhar com tempo e dinheiro, né? Que é a sua área aí. Então, Exato. tudo isso a gente precisa não querer meninas. Este é o ponto. Nós não queremos colocar tudo isso aqui, ó. A gente não dá conta, a cacholinha estoura, explode, o coração palpita e você, puf, pira, pipa, Aí entra em em parafuso, crise, um choque, ansiedade, fica nervosa, fica explode com todo doente. mundo. E Exatamente. aí o que não acontece? Aí são as doenças, como é que a gente chama, Cláudia? As doenças As doenças psicomáticas? É assim que fala? psicossomáticas. Psicossomáticas, Psicossomáticas. exatamente. Que a E gente não aí, sabe de onde aparece, né? para a gente ter uma organização, não é difícil. Mas as pessoas Sim. não querem se organizar da maneira que tem que se organizar. Quer colocar tudo aqui, não, eu sei o plano todo. Eu escuto direto, tá, gente? Ah, eu sei de tudo que eu vou fazer. Mas é por isso, você não pode confiar na sua cabeça. Então, assim como a empresa tem uma agenda, Uhum. tem um orçamento, tem Sim. prazo, nós E o também que temos que, que ter em família. Cláudia, você indica a gente pegar alguém, contratar uma consultora, alguém de fora, quando a família tem vários, né,
integrantes, por exemplo, que nem a Sim. minha, nós somos 5. Pegar alguém de fora e dizer, olha, minha situação é essa. Sim, Você a gente pode faz nos muito ajudar? isso, mas a gente faz de uma maneira, hein? Infelizmente, as famílias não estão acostumadas a se prevenir de problemas e de conflitos que acabam dando em divórcio, em briga com os filhos, principalmente na fase de Well, adolescente, que é muito difícil. Então, no eles Covid agora, né? não só no Covid, agora então que as coisas estão voltando e as pessoas estão muito mais ansiosas em realizar, você vê muito adolescente sofrendo porque não consegue essa comunicação, não sabe o valor que ele tem. Então a gente precisa sim de ajuda. E a gente precisa estabelecer essas coisas antes que o problema chegue, porque isso destrói uma família. E A falta Cláudia, de organização, a falta de você cuidar pode destruir uma família. por exemplo, a gente poderia comparar que eu vejo que muitas pessoas contratam o serviço, por exemplo, de organizar a casa. Eu contrato alguém para organizar o closet do meu quarto, o closet das minhas crianças, um exemplo. Sim. Mas não tem a humildade de enxergar que se você precisa de uma ajuda para que organize a sua família, que seja para fazer o schedule da sua família, de quem vai fazer o quê, A sua pergunta foi para, fantástica. Foi para e fantástica. pensa, por que que isso não é importante? O seu closet ou a sua pantry, né, que é o armário de despensa, ou a sua É mais geladeira é importante mais do que a importante família. que a nossa família, é onde É. eu estou precisando de ajuda. Explica um Quando, pouquinho quando a sobre gente isso. fala que é educador parental, as pessoas dão risada. Falam, mas quem precisa de educação parental? Minha mãe foi, mãe não precisou disso. Meu pai, minha família, nunca a gente precisou disso, todo mundo sabia. E tem muitas crenças de que não precisa, só que a gente vive tempos Sim, diferentes. correto. O nosso ritmo de vida e de informação é cada vez diferente, É mais diferente, rápido. mais rápido, mais te cobra muito mais e cobra nossos filhos. E muitas vezes nós estamos presos ainda naquela era dos nossos pais, vivendo crenças dos nossos pais. Mas hoje existem países, inclusive no Brasil, tem sido implantado a educação parental dentro de políticas públicas. Fortaleza está sendo um dos primeiros estados do Brasil que tem implantado isso como política pública, porque a educação parental, organizar uma família, organizar finanças junto, né, que a gente trabalha muito junto, não só o emocional quanto as finanças, tem sido uma política pública, porque muda o estado de desenvolvimento de um país, de uma nação. Então é tão importante porque a gente não só organiza fisicamente, mas a gente remodela valores, remodela caráter, mostra a importância e o valor das pessoas. Então, assim, é muito importante. É muito importante porque você, quando está na crise, você não enxerga onde você tem que começar. Exato. Você deve ter bastante experiência nessa parte de finanças, Bi, que as pessoas não conseguem começar uma planilha, né? Não é bem isso que acontece? Então, tem uma parte no nosso coaching parental que eu entrego um schedule para a pessoa escrever de segunda a segunda, de meia em meia hora, o que ela realiza no dia dela. Eles não conseguem entregar. Ninguém para entender o que realmente está fazendo com o seu tempo. Quais são as suas prioridades? E o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Esse tempo que nós dois estamos tendo aqui, ele não volta mais. Não volta, acabou. O tempo com seu filho, ele não volta mais. E as pessoas se enganam que você precisa de muito tempo para cada coisa. 15 minutos que você gere alguma área da sua vida diariamente vai fazer diferença enorme na emoção da sua casa. A Maria tá dizendo, verdade, eu sou uma destas. Exatamente. Né? Então, isso acontece com muitos de nós. Já aconteceu comigo, até que chegou uma hora que eu digo, uau, o que eu estou fazendo com o meu tempo, com a minha família, com a minha vida?
e o que que eu quero. Então, é E a super gente se importante. sabota pensando assim, ai, tá na minha cabeça. Não, isso não faz mal. Eu sou É. muito sistemática, né? Tem muitos anos de estrada, então às vezes eu tenho que recuar com a coach dentro de casa. Me cobram que recue, porque é um pouco demais também. Então a gente tem que ficar equilibrando. Mas eu tenho alarme para muitas coisas, porque senão a gente Olha, perde olha que lindo, a realmente Maria o está fio. escrevendo, preciso de ajuda. Isso me incomoda muito. Maria, esse é o parabéns para você que está se expondo Sim. publicamente. Isso é o primeiro passo quando a pessoa pede ajuda e ela reconhece que tem algo para ser mudado na vida dela. É a coisa mais linda que eu acho quando a gente enxerga isso e abre a cabeça. Gente, é lindo demais. Eu amo, porque eu já tive lá, eu já fui assim. E E a gente, hoje, e a gente tem as nossas formas de ter sido criado, o lugar, a nossa lógico, cultura. Aqui tem outra cultura. A gente se encontra num casamento com uma outra cultura. Então, é comum a gente ter dificuldade. e Por isso que é Cláudia, tão importante. nós como imigrantes, eu gosto de ressaltar isso, nós já somos, nós temos, eu digo assim, vencedores, vitoriosos, porque a gente rompeu um laço com o nosso país, com a nossa família, com os nossos amigos de infância. Gente, isso é muito sério. Então a gente tem muita coisa para arrumar aqui dentro, que são Tem. pessoas que você amava, não é que não ama mais, mas eu ia na casa dos meus pais fim de semana, dos meus avós que eu já perdi, meus tios, pessoas que eu amo, né? Graças a Deus eu tenho, né, essa convivência, eles podem vir aqui e etc., mas é um rompimento que a gente faz que é muito duro para Tem qualquer gente um que é que não imigrante nesse consegue. país. Exatamente, então não é fácil. E E quando a a gente tem nossa os comunidade, filhos aqui, exato, a então, nossa comunidade tem alguns perfis que essa pesquisa tem trazido, e eu vou ressaltar que a gente precisa contribuir com essa pesquisa, porque a gente enxerga cenários através de uma pesquisa. A pesquisa mostra que muitas vezes são famílias que se encontram aqui. É uma mulher single uhum, com um homem single que já tem filhos sim, e formam uma outra família e começa a ter problemas por quê? Porque é um encontro de culturas, é um encontro de famílias diferentes, com valores diferentes. Então você tem que exato. primeiro ter essa acomodação disso tudo. A gente não começa, nenhuma empresa começa assim, vamos começar. A gente se organiza, Não, né? Que a é gente, lógico. que eu vou entrar com o quê? Então, tem aquele samba maluco de vamos casar, a gente casa, depois fica, meu Deus, como foi? Mas a gente precisa uma hora parar, porque os nossos filhos estão É, colhendo isso. O que a gente está vendo na exato. sociedade hoje, que a gente se assusta profundamente com o que a gente tem visto, principalmente aqui, né, com esses problemas na escola, que às vezes eu não sinto nem capaz de comentar, mas a gente tem coisas em vários outros países tão graves quanto que a gente precisa ter interferência dentro da família, porque é isso que vai mudar a situação da Exato. sociedade. Exato, é E muito triste essa parte que tu está trazendo, Cláudia. Também não quero trazer e comentar, porque nós temos filhos, a gente sente a todos os pais. Eu sim, não consigo nem me pôr no lugar desses pais, porque para mim é algo que não passa na minha cabeça perder um filho. Sinto muitíssimo, é uma dor que deve ser inconsolável para qualquer. Todos nós que somos pais estamos sim, aqui, e muito aqueles que vão assistir a live, deve ser uma dor, eu não sei que dor é, mas é inadmissível entender como um ser humano faz isso. é, Inadmissível para mim. e é responsabilidade de nós todos, Sim, porque com certeza. assim como nós estamos suscetíveis a viver algo dessa forma, porque a sociedade está de ponta cabeça, a gente precisa trazer para a nossa realidade que nós precisamos olhar o que a gente, enquanto coach, fala, que é a nossa roda da vida, que tem Uhum. várias áreas que tem que ser trabalhada. E enquanto você está trabalhando cada uma dessas áreas,
não negligenciar alguma área como a espiritualidade, como a questão do lazer, como a questão dos hobbies, né? Você precisa ter, Exato, as pessoas do têm que ter hobbies. desenvolvimento pessoal, do seu se sentir pleno e propósito. Mas se a gente não tem tempo, gente, a gente vê hoje com a rede social, com a internet, todo mundo fala em transformação, em vida extraordinária, em Sim. desenvolvimento, mas ninguém para 30 minutos por semana para fazer uma reunião dentro de casa. Exato, e todo mundo é lindo, maravilhoso online. Todo Eu mundo quer entendo, viver o gente, eu entendo. extraordinário. O online Ouvi é isso para isso, domingo. foi criado para isso online. Não comecem a postar coisa que não é para postar. O online é para isso mesmo, é para a gente promover, é para mostrar as coisas lindas, maravilhosas e boas, para que os outros conheçam lugares diferentes, enfim, comprem coisas. Ele foi criado para isso, correto? Então, Uhum. é o que eu sei, é o que eu li sobre. Mas você tem razão. As pessoas É, ficam mais, por exemplo, se a gente vai se reunir, os telefones têm que ficar do lado. A gente está ali junto, nós. Você sabe, Cláudia, você é, sai com a é. gente, sabe? Aham, Né? Então a gente até discute sobre isso, né? aham. Que as crianças, os adolescentes, nossos filhos, a gente tem que botar regra, porque se a gente não colocar Sim, regra, eles não estão conosco, eles vão estar com as redes sociais. Então, na minha casa, eu posso só falar da minha casa, gente. Então, na minha casa, sim, tem regra. Minhas filhas gostam? Provavelmente não. não! Não Mas tem gostam, o líder, né? Mas o a líder da minha autoridade casa, que é da meu casa, marido, coloca as regras. ele botou regras rígidas, ele segue e elas têm que seguir. E eu assino embaixo, eu como esposa dele assino embaixo. Então nós dois estamos na mesma direção e nós Sim, criamos as nossas filhas para estarem conosco. Elas têm redes sociais? Sim, claro, todas têm. Tem o tempo para estar ali. Mas o sim. tempo que nós dois temos, nós estamos em família. A gente aproveita, a gente planta coisas. Não sei plantar, aprendi esse ano como é que eu planto, como é que eu faço, enfim, tem que aguar a planta. Então, acrescentou várias coisas na minha vida que eu não sabia fazer, das minhas filhas também. E isso é a magia. Quando você está em família e que você precisa desempenhar o papel do outro, assim, vai ter vezes que você tem que desempenhar o papel do Jaime e o Jaime tem que te cobrir em alguma Hoje, coisa. hoje eu Então, vou ter que. A gente vai terminar a live, eu vou para esse jardim. Você sabe que isso, não é então, pequeno e eu vou olha, pois ficar é. provavelmente 1 hora aguando. Mas por quê? Eu posso ligar um negocinho para aguar as plantas sozinho? Pode, mas eu vou fazer como uma terapia, vou enjoy, vou pegar uma das meninas Sim. comigo. Então, quer dizer, em contato com a natureza, pegar minha filha para Uhum. curtir isso, vai gostar? Provavelmente não, gente. Mas como que eu Mas vai faço? lembrar lá na frente depois, Exato. Isso tá? meu esposo sempre fala. Daqui Porque uns anos ela vai hoje lembrar. Hoje, no Exatamente. processo deles, eles não querem. Mas nós somos Isso. responsáveis de mudar essa cabecinha, de criar as experiências, de Exato. fazer para ele, trazer para eles o que é realmente de valor, de Sim. consolidado, né? Você sabe que minha filha esteve fora por um semestre e Yes. quando Ela é ela uma ligava, querida. é, quando ela ligava para casa, ela estava cozinhando, limpando, e eu olhava assim e falei, meu Deus! Ela, mãe, você me Yes. criou assim, um monstro. E você Não, fala, mas poxa, deu certo, experiência, sabe? gente. Exato. Ela foi para a É, Europa, não quer passa dizer, fome. se virou super bem, sem passar. Exato, não passou aperto Sim. nenhum. E Né? Nós assim, criamos os filhos para o mundo. e eu tenho um de 13 que ele é mestre de dizer assim, eu tenho muitos shorts, meus amigos não têm. Problema deles. Você tem e você vai me dar conta delas. Então, regra, Exato. cobrar faz parte também para essa empresa E familiar Cláudia, fala pra funcionar. gente, por exemplo, quando você implementa na casa de alguém, por exemplo, uma rotina, ok? Vou chamar de rotina, né? Uhum. Ou schedule, tanto faz. Uma rotina. Se você vem aqui na minha casa e implementa uma rotina de cozinhar, de lavar Não, roupa, então, peraí. Então, um exemplo, vamos assim. ah, O processo de coach parental, ele é um processo que ele te dá independência. Eu não vou implementar nada. não, Eu ok, vou mas por fazer exemplo,
se eu estou precisando de ajuda nisso, você vai me ajudar nisso? Primeiro, a gente vai fazer um estudo de cenário, sim. Eu vou Tá entender quais bom. são os estressores. O que O está que eu estressando? preciso? Tá Onde está bom. falhando? Aí a gente vai observar, conversa com todo mundo, e aí a gente Tá. alinha primeiro, individualmente cada um, e Tá. eu te dou as ferramentas para a gente construir isso junto. Isso não é uma coisa que eu vou implementar e Não, você sim. vai, né? Então, você vai vir na minha Eu consigo. casa e você vai conversar com a gente, você vai ver o que a gente precisa, vai me dar um mapa. Seria isso? A gente faz um encontro uma vez por semana, Uhum. estabelece um horário de reunião em família. Nessa reunião, a gente traz alguns pontos para a mesa, entende o processo e aí tem tarefas para essa semana. E aí eu vou dando Nice. ferramentas que são esses Uhum. mapas, como você Sim, falou. E nesses tá. mapas vai me mostrando o que mais está faltando. Que vai aí começa a aparecer Coisa que a gente nem sabe. É a isso? família. A diferença da família para uma empresa normal é que a gente Ah, está tão envolvido, a nossa conexão é para sempre, é amor, gente. Mas se a gente aham, não sim. tratar, a gente está destruindo ela. Por quê? Porque os conflitos vão ficar maior que a família, É que nem uma plantinha, é isso? que nem uma plantinha. Uhum. E quando os conflitos, as coisas ruins ficam maiores, a gente vai perdendo espaço de viver o melhor. E a família foi criada, eu perguntei no começo, por que uma família existe? A família tem um propósito. Por que a gente se junta, casa, aquele amor todo, dá vida a seres para nada, só para pagar a conta depois e ter um monte de Não. trabalho? Não, gente. Tem tanta coisa boa para viver em família, tem tantas coisas maravilhosas para realizar, mas a gente fica só na média, né? Aí a gente Ou como eu falo, na fica corrida na dos ratos. média. Vai É, fica correndo, correndo. rabo, e Exato. Passa nunca, ano, continua na nunca. mesma, não muda nada. Yes. Aí não sai daquele ciclo. E você pode É um viver ciclo melhor, você pode vicioso. viver mais, você pode viver o melhor da sua vida. Né? Eu que falo de adolescência, que eu amo adolescência, eu tenho um adolescente, não é fácil. Não é fácil. Ninguém disse que ia ser Não, fácil. Nenhum não. processo de sucesso é fácil. Ah, Você isso que eu ia quer te ser perguntar antes feliz? que eu esqueça. Ah, Quantos dias, Cláudia, para mudança? Você vai, implementa na casa, dá a sua sugestão, enfim, aquela família quer fazer o processo com você, a gente vai implementar. Quanto tempo para que aquilo entra na rotina daquela família? Quanto tempo que isso vai olha, demorar para o todos nós nos processo, acostumarmos? o nosso É. processo é um processo de 10 sessões, são 10 Uhum. semanas, mas a partir da segunda semana ele já demonstra resultados. Por quê? Porque as pessoas trazem, Aham. elas identificam, eu só sou a condutora. Tenho até o meu slogan que eu falo, vem que eu te conduzo, porque é Sim, isso que eu não faço nada, senão ser a luzinha que vai sinalizando o seu caminho. A gente tem muitas entendi. estratégias, né? A gente vai trabalhar com o nosso cérebro a nosso favor. Então, assim Tá. como você, por exemplo, você trabalha com algumas ferramentas que Sim. ajudam uma pessoa a ter o financeiro em ordem. Então, a gente Eu tem algumas adoro, ferramentas Cláudia, e eu a adoro gente cortar cartão de crédito. né, também. Esse daí é da tua área aí. Você sabe que eu Yes. sou com isso. Eu acho assim, a partir da segunda, terceira sessão, você vê a diferença de entender por que a família estava tão desorganizada. Vem à Sim, tona. ótimo. É, você expressa isso e organizando dá paz. Você começa a atender necessidades que estavam escondidas. Então é E natural. Cláudia, e Né? existe, por exemplo, quando você se reúne, por exemplo, às vezes os filhos não têm a coragem de falar para o pai ou a mãe o que realmente estão sentindo. Porque, principalmente para nós brasileiros, Hum, ah, como é que eu vou te dizer? Por exemplo, quando a minha mãe me olhava, eu já sabia o que ela queria dizer, era para mim parar de aprontar. Senão, ela ia vir em cima de mim. Então, eu, tipo, parava de, né, sei é, lá, se eu ia responder, eu nunca.
eu ia responder para Geralmente, minha mãe. eu sei como é, porque eu sou dessa geração também. Eu, Não é né, a porque eu fui geração que não tem criada. problema, que a gente ouve por aí. Nossa, essa geração de hoje é muito chata. Nossa, não tinha problema. Pois a minha, que é de muita gente aí, teve muito problema. Não sei os outros. Mas a gente tinha isso, a gente não conseguia Então, ter liberdade hoje, para falar, né? exato. Então, muitas coisas que hoje eu converso com as minhas filhas, eu jamais poderia conversar com meus pais ou com a minha mãe. Uhum, Não existia essa liberdade para conversar. E uhum. hoje, por exemplo, aqui, né, nos Estados Unidos, com os pais imigrantes, as crianças americanas, como que você lida com essa diferença de cultura? Porque as escolas americanas, elas têm uma cultura totalmente diferente da nossa, inclusive Uhum. os médicos também, né? Porque Ah, eu passo por sim, isso, tenho experiência, então posso te falar. passamos. Exato, né? Uhum, a gente já Ah, trocou algumas experiências. yes, mas, né? Olha, Então, assim, o que que você aconselha? Como que você trabalha com isso? Qual o tip que você dá assim para quem está nos escutando? Você geralmente, ajuda nesse processo? Eu sei que você trabalha com uma parte, não sei se você vai falar, que é uma parte bem pesada, que eu acho que é super importante você falar, porque quem está nos escutando ou vai assistir depois, a gente vai botar no YouTube também essa live. Cláudia, o que você me contou e, gente, é muito sério, Cláudia. Então, acho que muita gente tem que saber esse teu trabalho, que é algo, e você deve ter estatística e dados, que é super sério, que está acontecendo demais aqui. E que a gente não está enxergando, gente, dentro das famílias brasileiras. sim, a gente tem um índice muito grande de ausência de diálogo e ausência dos pais em casa. Então, nós Uhum, temos um número muito grande de crianças, adolescentes e jovens se cortando, com índice de ansiedade altíssimo, com disfunções na parte de ansiedade e tentativas de suicídio diversas. E a gente tem um sistema aqui que existe um protocolo. Os Estados Unidos tem um protocolo que a criança que passa por determinadas intervenções, ele tem que seguir um plano que é muito duro. Então a gente acha que esse protocolo ele tá bonzinho, bonitinho, mas não é um plano perfeito. Ele leva uhum, a se distanciar da família por um tempo em clínicas, em hospitais. Ele deixa a criança à mercê de um sistema e a gente não consegue trabalhar com a família integrada ali no primeiro momento. Então se passa muito tempo. Então nós precisamos estar atentos de cuidar dos nossos jovens, porque é um pai e uma mãe com uma cultura, com um excesso de trabalho, e lá fora um sistema que está pronto para receber esses jovens e até mudar o problema. Porque às vezes o problema é desse tamanho, mas a forma que é tratado vira um boom. Então nós precisamos exato. estar atento para isso. Os jovens brasileiros, eles são, né? A gente vê, gente, o problema que está aí é discriminação. É diferente. Uhum, É imigrante, é diferente. Não é todo mundo que pensa assim, não, mas a gente está dentro de um sistema, de uma realidade. Então nós temos que preparar nossos filhos para serem mais fortes a ponto de sobreviver, de saber lidar com essas emoções. Nós temos que ter estruturas onde a criança tem o tempo com a família. O exato. tempo, a troca. Então, a gente trabalha muitas vezes um problema de família e individualmente tem as entrevistas que eu faço com cada membro e isso tudo é confidencial. Então, eu consigo, sempre costumo falar, você precisa pegar alguém que se relacione com você para essa área. Você não pode Uhum, pegar um profissional pelo preço ou pela exato. conveniência do sistema, porque você não está colocando o seu maior bem na mão de alguém. Exato. Você tem que ter uma Yes. ligação que tenha muita profundidade. Então, na minha área, não é preço, não é conveniência, é conexão. Você tem que abrir um canal com o seu paciente, o seu coach, que no momento eu estou trabalhando com o coach aqui ainda, porque a minha licença não está liberada aqui. Então, a gente trabalha a nível de conexão, identificação. Porque aí as coisas vêm.
Uhum. Naturalmente, a gente usa ferramentas que conseguem destravar essas falas e entender onde estão os problemas. E a gente não vai, né, mágico, é um processo, você tem que vivenciar o processo. Então, às vezes, depois de cuidar da família, eu preciso cuidar do pai. Então, a gente abre um plano individual para o pai. Ou então, o problema é um pouco mais com a mãe. Ou ainda com o casal, e a gente precisa trabalhar o casal para estabelecer que a casa novamente seja, né, colocada em equilíbrio para os filhos. Então é isso, Exato, é não um é um trabalho de processo. varinha de condão, não é. Não, não, é um processo, assim como na educação financeira é a É um mesma processo. coisa. Ele é um processo. Inclusive no livro que a gente escreveu um livro onde nós escrevemos através de pilares. E são pilares que são construídos uma fundação. Exato. E essa fundação financeira, ela tem que ter uma fundação, senão você não vai construir uma casa sem fundação, correto? É a mesma Correto. coisa. A fundação tem que estar sólida, tem que estar na pedra, ela não pode cair. No nosso Ela caso, tem. eu costumo dizer que nós somos uma cebola. Então, a Uhum, cebola não tem camadas. A gente vai tirando tem, as camadas e vai tem. identificando aquela fibra no meio que precisa ser trabalhada, aí tira outra camada. Então, até você chegar ali no centro, e aí você começa a fazer um trabalho que ele expande para todos, para toda a área, e Exato. começa a funcionar perfeitamente a família. Mas a gente não precisa fazer isso quando está ruim. É. A gente Por precisa fazer exemplo, quando está bem, eu devo estar cheia de camadas, porque eu morro de saudade da minha família do Brasil, né? Todo mundo. Tanto né? da família da parte do meu esposo, quanto da minha. Então, eu falei até pro meu marido, pro Jaime, né? Eu falei assim, com esse backyard gigante que a gente tem aqui, dá para construir casa para todo mundo e traz todo mundo, se eles quisessem Já vir, é faz o claro, né? feudo aí. Adoraria. A gente coloca lá Zimmer, Vila do Zimmer, Ó, e casa para ótimo. todo mundo, enfim, né? Esse seria meu sonho. Não, eu acho Mas, perfeito também. assim, Mas aí porque vai eu começar a ter sinto os falta problemas, porque disso. família não tem como não ter problema. Não, nós não tínhamos, Cláudia, assim, os Ai, que problemas, delícia. como é que eu vou te dizer? A nossa família, ela é uma família pequena, porém muito unida, inclusive a família da parte do Jaime. Então, assim, os irmãos, né? Eu amo meu sogro é meu pai. Ai, que delícia. Ele assistiu o parto da minha filha, de 20 anos, da Bruna. Então, era o meu esposo de um lado e meu sogro de outro. Então, esse é o tipo Ai, de que relação que eu delícia. tenho. Então, vocês vão entender o porquê que eu sinto falta da minha família, porque a gente é grudado e eu tenho saudade deles, eu tenho saudade E dos isso da tua domingos. cultura lá no sul, as famílias têm Exato. Então tradições, a são gente, né, maravilhosas. principalmente no inverno, na frente da É. lareira, tomando vinhozinho e vai de manhã para casa do sogro e só sai à noite. Então assim, sou apaixonada pelo meu sogro, amo meu sogro de paixão, né? Minha sogra a gente perdeu ela, infelizmente, faz um ano, mas a família do meu esposo assim sempre representou muito, meus tios, a minha mãe, né? Minhas primas, assim, tem uma prima, duas primas que eu amo de paixão, então eu adoraria ter eles tudo perto de mim aqui, mas é uma escolha nossa que a gente fez de querer morar em um outro país e constituir a nossa família aqui, né? Ter as meninas aqui, e enfim, é a escolha de cada um, mas a gente paga um preço alto, sim, na Paga. qual, que nem E você falou, é a cebola, então eu tenho que, eu tem que trabalho trabalhar os isso seus comigo, desejos, exato, suas né? decisões com o que você está Exatamente, vivendo, porque tem exato. É perdas e fácil. ganhos, né? Exatamente, eu não posso ter tudo. Não, Então, como que eu lido com isso? Né? é. Então, é algo assim que eu tenho que lidar, não é fácil. Minhas filhas estão longe da família, elas vão no Sim, Brasil, enfim, já passa para mas, elas esse exato, elas não têm, elas não sabem o que é ir na casa Uhum, da avó, do vô, então isso me dói demais. Né? uhum. Elas não Pois têm é. esse relacionamento. Então, É, isso é e difícil, a e eu gente acredito sabe, que muitos passam por isso. e a gente sabe que a nossa comunidade tem muita gente que não consegue ir, que não consegue trazer, que às vezes tem mães que estão com um filho aqui e o outro mais velho está no Brasil. Isso dói, Ai, gente, gente. Quando eu olha, escuto que acho uma que mãe para mim veio.
Oh my Então, God, e deixou o filho lá, eu fico assim, quando eu cheguei gente. aqui, que eu ouvi essas histórias, foi assim que eu vim para cá. Não tinha intenção de retomar esse trabalho todo aqui, porque eu ia enveredar para outra área. Mas a gente vê um cenário tão importante de você Demais. contribuir, de você ajudar. E a gente tem uma possibilidade de atingir tantas coisas aqui. E o Sim. mais importante, a gente está falhando. E aí o cara consegue construir tudo, a mulher consegue construir Yes. tudo. E como é que fica essa parte? Vai estar sempre se Ok, aí cobrando. eu vou entrar numa outra parte. Ai, meu Deus. Vem uma doença nessa família, Aham, ou nesse casal, que me fala. e esse casal não está protegido, onde entra a minha área, o meu trabalho. Uhum. E acaba com tudo. Então, tudo que você construiu, você vê desmoronar. Sim. Que é onde entra o nosso trabalho de seguro de vida com benefício em vida. A E as gente pessoas perguntam, Bianca, o que tem a ver isso com dinheiro? Tem tudo a ver, gente. tem tudo a ver. Porque você abriu mão da sua família, dos seus filhos que ficaram lá no Brasil, correto? Você construiu um patrimônio aqui e não protegeu a sua vida, que se algo acontecer, não estou falando de morte, estou falando de benefício em vida, em vida. Sim, sim. Que se acontecer uma doença, um câncer, um ataque cardíaco, a sua renda vai parar. E aí o que acontece? As suas despesas não param. Eu vou lá na caixinha do correio, todo dia tem conta. Porque eu tenho que manter essa estrutura que eu tenho. Sim. Agora, se eu paro, meu esposo para, nós dois somos os maiores provedores da casa hoje de 5. Nós dois somos os maiores provedores. Como é que fica essa casa? Essa estrutura aqui. Pois é, Então, não planejou nada. correto? Planejou nem Exato. Então, a gente tem que planejar. Nós Sim. temos que ter isso muito claro. Isso faz parte do planejamento. Também, tá, Bi? O cenário positivo também. Você fez tudo, viveu o hoje. Aí amanhã Exato. você tem uma aposentadoriazinha de nada, você não fez nenhum plano que você tem algo para complementar a sua renda. Eu já tenho, né? Eu já pensei nisso. Eu pensei... Exatamente. Já pensou nisso? Eu não, né? Eu e meu marido. E a gente pensa todos os dias, se preocupa com o futuro. Porque hoje nós estamos bem. Então, a gente está produzindo, está tudo bem, a gente está aqui, cheia de saúde e tal, mas um dia a gente vai ter uma idade mais avançada, Cláudia, na qual a gente também quer aproveitar. O trabalho daqui, a maioria é braçal, e a gente sabe que você não tem saúde às vezes. O inverno daqui tem tantas coisas que nos levam a pensar na saúde e a pensar nessa prevenção, que o planejamento financeiro é essencial também. Essencial. Então é um equilíbrio, você tem que ter os dois. Se não tiver, gente, é como se você tivesse a sua casa e a sua família, não tem fundação. Você está sem fundação, está sem proteção. Sim. O emocional nem se fala. Então, é um conjunto de coisas. Então, tanto a Cláudia tem todo esse conhecimento para passar e para ajudar vocês, assim como a gente na parte de finanças também tem. A gente faz o mapa, que é o funil financeiro, né? Que a gente faz com as pessoas. A gente também tem a planilha que a gente faz, que faz parte do funil financeiro, que muitas vezes está indo tanto dinheiro para o ralo que a pessoa diz, uau, sério que está indo tudo isso? Sim, sério, gente. Você está gastando aliás, não é dinheiro nem gastando demais. Exato, ele está indo embora e você nem sabe para onde está indo, porque o dinheiro é uma ferramenta, você que diz para ele para onde ele vai, não é o contrário. Ele não sai caminhando e andando da sua bolsa, correto? Então, isso tem que ficar na cabeça também. E eu digo também uma coisa, eu falei para um amigo meu hoje que eu estava conversando, eu assim, fulano, as palavras que você falou para suas filhas ontem, whatever, né, era um papo cabeça que a gente estava dizendo, é que nem pasta de dente. Você falou, não tem como botar mais. Hoje à noite você vai pedir desculpa para suas filhas. Não importa quem está certo ou quem está errado. Você vai sentar, vai pedir desculpas e faça um plano. Então, acho que eles estão precisando de ti, Cláudia. Não, mas assim, sabe? Não, a desculpa é necessária. Eu sempre ouço você dizer, e as pessoas não se juntam
a outras de graça, não, gente. A gente se une em propósito, né, É Bi? claro, A gente se missão, encontra, propósito. missão e propósito. Exato. Quando a gente trabalha em termos de família e em termos de finança, e as pessoas têm um certo preconceito com dinheiro, mas não pode ter, porque Claro faz que parte. não, gente. As O pessoas, dinheiro, a gente exato. se responsabiliza tanto pela sua vida familiar, pela sua vida Uhum. financeira, que a gente dá o que a gente não pode. A gente puder fazer a mais, a gente vai fazer, porque é muito sério o que está por trás disso. Né? Exatamente. Falando de vidas, de famílias. A gente está falando de uma comunidade enorme que tem aqui. É. Não está olhando verdadeiramente como precisa para essas duas áreas. Então, Exatamente. tá? Não ir atrás quando o problema chegou. A gente precisa tratar isso antes. Eu sempre falo que prevenção, né, é a melhor coisa para a vida. Então, Para se você tudo. seu filho adolescente começou a te trazer questões, vai aumentar as questões. Você é responsável de traduzir o mundo para ele. Então, vai aumentar. Se Claro. a sua vida aqui, você acha que está bem, é agora que você tem que se preparar para cuidar Exatamente. do financeiro, porque quando chegar lá na frente já é tarde. Já Eu passou. sempre, eu sempre falo assim, a chuva, Já ir para o um claro. dia, a chuva um dia vai vir. A gente só não sabe quando, correto? Né? Então, a gente tem que se preparar. Aí, por exemplo, eu iniciei meu livro escrevendo assim, se com planejamento ainda existe um risco de dar errado, imagina se você não tiver planejamento. O risco é certo, gente. É a mesma coisa que eu dirigir um carro sem eu saber para onde eu estou indo. Qualquer Exato. lugar serve, eu vou acabar onde? Na Califórnia, eu vou para o Canadá, para onde eu vou? Não pode, você tem que ter uma direção, você tem que ter um planejamento. Numa empresa é a mesma coisa. Eu não chego lá na minha empresa e deixo, ok, hoje nós vamos fazer, não sei. Você tem que ter uma direção para tudo. Tem que ter planejamento com a sua família, como vai ser sua semana, quando são suas férias. Sim. Quando eu cheguei aqui, Cláudia, eu ficava impressionada, porque os americanos, eles planejam as férias com 12 meses. E eu achava assim, uau, sério, 12 meses? Yes, 12 meses. Hoje eu entendo, porque hoje a minha vida é total, nós temos que planejar. Quando nós temos o calendário, então nós temos várias viagens durante o ano. Pelo nosso negócio. A minha família no Brasil nunca tirou férias direito. Pois Quando eu casei, eu acho que, sabe, na minha cabeça sempre foi assim, a gente precisa ser melhor em termos de desenvolvimento. Então isso, para mim, já é uma realidade. Eu e Tilo, a gente sempre planejou com um ano de antecedência. Até a mais, às vezes. E a gente já deixou, porque estudando cenários não tinha condição. Entendeu? Exato. Então, essa cultura não é só do americano. Pode ser de qualquer um. Mas a gente claro! Exato! A gente precisa entrar nessa nossa... que hoje em dia você precisa antever os problemas. Cláudia, Filho por que eu falo? ele está bombardeado aí fora, você não sabe. Exato. Por que eu falo da nossa comunidade? Porque a gente tem que mudar o jeito que ou a gente foi criado, nossos pais nos deram o melhor, que a gente tá correto? É o melhor que eles tinham para nos dar. Mas a gente tem que mudar. Hoje nós temos tudo online para também poder nos ajudar. A gente faz live a hora que a gente quiser, o dia que a gente quiser. Hoje tem livros de tudo que é jeito. Hoje não tem desculpa eu não gosto de ler, eu vou comprar um livro. Gente, você lê digital se quiser, você compra livro se quiser, você tem tudo. Eu entendo quando a pessoa não consegue, porque realmente quando a gente fala na parte psicológica, emocional, às vezes tem muitos impedimentos de várias áreas. Mas é por isso que você tem que pensar, como você já falou antes, pedir ajuda. Quando você se coloca, porque ninguém vai começar por você. Tem que ser você que tem que procurar. E tem que Quem ser tem que dar o primeiro passo. Vai querer, né? A gente está aqui. Exatamente. A gente podia estar agora assistindo o que a gente quisesse no Netflix, digamos, o que fosse. Mas
Right? Exato, mas é questão de escolha. E Exatamente. isso muda as pessoas. Isso muda O as que você deixa famílias, de fazer vai ser cobrado de você. Vai ser com cobrado. certeza. Hoje, Então, a Cláudia, fala hoje, pra quando gente. você não influencia, você é influenciado, né? Se a gente não Yeah, estiver influenciando a nossa família, o nosso dinheiro não estiver direcionado, yes. alguma coisa vai E, acontecer. A nossa família não e, estiver direcionada, alguma coisa vai acontecer. e uma coisa também que funcionou assim, que eu vejo que de leituras, etc., ah, você, quando está num processo de mudança, procure andar com pessoas que também estão num processo de mudança ou Que numa agrega vibração valor. que vai agregar, não aquele que vai te puxar para o buraco ou vai te dizer assim, ah, que besteira, ah, não, continua igual. Gente, sai fora. É melhor você ter esse afastamento, enfim, para você ir para um outro nível. Sim. Então, isso é super importante. Então, se acontecer você está mudando, está prosperando e tiver afastamento de algumas pessoas, isso é normal, porque você está vendo que você está progredindo. E É, tem pessoas que não vão querer, e a gente ainda por oferece falta de nosso conhecimento, correto, tempo, Cláudia? né? Então, e no nosso caso aqui, a gente não está vendendo um serviço para você. Não. A gente está aqui primeiro, a gente entender o problema. Se eu posso ajudar a família, eu vou ajudar, mas se eu não puder também, eu vou dizer na hora, É olha, lógico. casa aqui não dá para eu te ajudar, vamos para outra Exato. instância, ou tá simples, eu vou te dizer mais ou menos o que você vai fazer e você vai tocar o barco, você tem condição. Porque o que a gente quer é ver famílias funcionais. Gente, Exatamente. sabe, quando a gente está na universidade e a gente recebe os números, é assustador. Quando você vai no hospital, Yes. né? Tem algumas situações que a gente vai no hospital, retirar jovens, e você sabe que é uma família que podia ter evitado inúmeras coisas com pequenas mudanças. É muito sério, é muito sério. A gente Verdade. precisa sair dessa vida imediatista, de achar que só vive hoje. Do O que agora, eu quero você não agora. está fazendo agora vai ser cobrado de você amanhã. Eu falo isso para o Exato. meu marido, eu falo isso para os meus filhos, sabe? Eu sou uma cineta. Você vive o que você fala, correto? Vivo e sou muito Yes. chata, porque, gente, não dá para ser legal fazendo a Não, coisa. é uma escolha de vida, é É uma mais escolha de vida. difícil, Exato, é mais yes, mas difícil, dá os trabalho, resultados dá trabalho. não vou enganar Yeah. ninguém, dá trabalho pra caramba, mas vale a pena. Os Eu tô colhendo, resultados já são tô colhendo ótimos. frutos, Yes, né? nós também. Bom, Claudinha, são 8h37. Vamos Meu, deixar o pessoal, yes. Deixa aí o teu contato, como é que o pessoal entra em contato com você, se estiver precisando da sua ajuda. pronto, eu vou deixar meu contato aqui no Instagram. No meu Instagram tem um link para o meu website, Cláudia Farias Coaching. Tem o site em inglês e em português. Você pode marcar uma sessão avaliativa a partir do website. Eu atendo também Sim. no Brasil, então tá fácil. O Ah, importante que é você joia. decidir e a gente está aqui para te ajudar, tá? Bom, eu vou colocar Não também sei se tem perguntas, né? A gente não. exato, eu vou deixar essa live no nosso perfil e vou passar o tag para você, Cláudia, e você também compartilha, por favor. Quem tiver perguntas, entre em contato conosco. A nossa missão é essa, né, É, Cláudia, como você falou, de ajudar as famílias, que as famílias sejam prósperas. O que é a prosperidade? As pessoas também às vezes se enganam. A prosperidade não é só dinheiro, gente. né? Famílias wealthy, que a gente fala de prosperidade, é esse conjunto todo que a gente falou É hoje. paz, gente. Exato, É né? paz, O dinheiro é a é consequência. paz. Ele vem porque você está leve, você está equilibrado. Então a sua cabeça está aberta e você tem que querer sim o melhor para você. O seu relacionamento também com o dinheiro, isso faz parte da prosperidade. Você tem que tirar essas crenças, onde a Cláudia também ajuda
você Tem, com isso, tem. né, Cláudia? E a gente, Né? e em particular, né, eu trabalho muito com adolescência, então agora em julho eu devo estar trazendo um livro que eu sou coautora para também Nice, estar yes. aí vou Num divulgar. jantar acabou o livro, né? Acabou o livro Fomos, daquele jantar, yes, exato. A gente jantou e aí ela terminou o livro. foi. Foi O muito Jaime legal. Brando. Aí, ó, Yes. tem que somar, né? Já juntei com um casal que soma comigo. E Ah, assim, muito legal, foi logo, muito logo a legal. gente vai ter um outro livro aí, Carreira Solo, que o Jaime também vai me ajudar. Tá bom, vou É mostrar o isso, meu gente. livro aqui para quem não Obrigada. conhece, Cláudia. Hã? Aqui está o nosso livro de educação Ah, financeira para imigrantes. maravilhoso. Eu Exato, ganhei um, né? né? O Exato. Yes. escravidão digital E também. é, porque tem tudo a ver com o teu trabalho, né? Agora o Uhum, Jaime muito só importante. tem que assinar, né? É, Tá bom? sim. Yes. Então tá, Então, um gente, beijo para todo obrigada. mundo. Eu vou colocar E os meus dados, o da Cláudia. Quem quiser entrar em contato conosco, a gente está à disposição. Se nós não entrarmos em contato rapidamente, né? Lembre, a gente tem família para dar atenção agora, mas a é gente vai verdade. entrar em contato com vocês, tá bom? É. Só mais uma Um coisa aqui beijo, que eu esqueci. pode Lembra que falar. eu falei que a gente está fazendo também um trabalho com as mulheres e que eu vou ter uma Uhum. imersão para mulheres justamente para tratar e desenvolver a partir das crenças e até preparar ela para tudo isso que a gente falou aqui, tá bom? Depois a gente divulga lá no Fantástico. Instagram. E um beijo para todo mundo que participou. Passa Obrigada. rapidinho, eu não consigo agradecer para todo mundo, É, mas eu de coração para todos que estão aqui com a gente agora. Gente, lembre, eu vou ter que aguardar minhas plantinhas aqui, então tá. tá? Claudinha, um Beijo beijo. enorme. Obrigada. Prazer te ter Com comigo, Deus, um tá? Fiquem cheiro com no Deus. coração para você, tá? Você também. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.